Salmo 127, do 1 ao 5 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos às portas. Queridos, apesar de nós termos lido o Salmo 127 por inteiro, eu quero destacar os versos de número 3, 4 e 5. Nós lemos o Salmo inteiro porque é um Salmo curto, apenas 5 versículos, porém eu quero destacar e repetir o Salmo 127, os versos de número 3, 4 e 5, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos às portas. Então, baseado nesses versos que nós acabamos de ler, o que é que o salmista está falando? Ele está falando sobre filhos, e ele está falando em um sentido onde esses filhos, eles são bênção. E quando você estuda o conceito judaico bíblico dos filhos, ou seja, o entendimento que um judeu tinha no período e no contexto bíblico, onde a Bíblia foi escrita, naquela cultura, naquela época, naquele contexto, nós vamos ver que filhos é sinônimo de bênção, filhos é sinônimo de prosperidade, filhos são sinônimo de riqueza. E quando nós olhamos para o salmista, ele vai dar um outro adjetivo, ele vai comparar os filhos a uma outra coisa, e ele disse que os filhos são como flechas. Logo, o pai, ele seria o arqueiro, e o pai arqueiro que tiver muitos filhos flechas, ele será um homem rico, ele será um homem abençoado, ele será um homem próspero. Então, os filhos são comparados às flechas, bem como o pai é comparado a um arqueiro. Mas se você e eu lermos a Bíblia Sagrada, folhearmos as páginas sagradas da Bíblia, vai chegar um momento que você e eu nós vamos nos deparar com o Cristo. Cristo encarnou, Jesus encarnou, o Deus encarnado, e quando ele encarna, ele traz consigo a interpretação da lei. A interpretação da lei de Jesus, nós chamamos de evangelho, nós apelidamos de evangelho. Jesus sobe ao monte como Moisés subiu ao monte. Jesus lá no monte, ele proclama a sua palavra, a sua interpretação da lei, como Moisés ao descer do monte trouxe a lei. Então Jesus se coloca no lugar de legislador, como Moisés era um legislador, aquele que faz a lei. E lá no monte Jesus, ele traz a sua lei, a sua interpretação, que hoje você e eu chamamos de evangelho. E nesta lei, nesta interpretação de Jesus, que chamamos de evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele ressignifica conceitos, ele quebra paradigmas, ele confronta a religiosidade, ele tira as escamas, ele liberta o cativo não só do pecado, mas ele liberta o cativo também da religiosidade. Jesus, ele veio para libertar, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele mesmo disse isso. E no se tratar de Deus, nós vamos ver que Jesus ressignifica. Jesus agora não trata Deus mais como Deus, porque quando você fala de Deus, você está falando de um elemento, de uma força, de uma energia, de um ser que está à disposição da tua oração, que está para receber a tua oração, que está para receber o teu sacrifício, que está para receber o teu desejo, cumprir o teu desejo. Isso é Deus. Então as pessoas são acostumadas a fazer preces, a fazer orações, para poder pedir algo, com a intenção de receber aquele algo. Então quem é Deus? Deus é aquele que satisfaz o desejo. Quem é Deus? Deus é aquele que responde a oração. Quem é Deus? Deus é um objeto.
Deus não seria uma pessoa. Ele estende a mão. É como se Deus fosse aquelas máquinas, aquelas geladeiras que você está no hospital e lá tem um salgadinho, lá tem alguma coisa e você dá ali um dinheiro, coloca o dinheiro, digita o número que você quer e ali sai então aquele alimento que você quer. Deus é isso. Então Deus é um objeto inanimado, Deus é uma força, Deus não é uma pessoa. Isso é Deus, aquele que está pronto para satisfazer a tua necessidade. Jesus diz, para com isso. Agora nós vamos começar a chamar Deus de Pai. Jesus traz Deus para a intimidade, Jesus traz Deus para perto. É o meu Pai, é o teu Pai, é o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. É assim que Jesus nos ensina. E aqui entra então João. João, nós vamos ver que quando ele escreve o Evangelho no capítulo de número 1 e no verso de número 12, esse João confirma isso que Jesus faz, de trazer Deus, ou de ressignificar o conceito de Deus para um pai. Então João vem e escreve da seguinte forma: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Por quê? Para ser um pai, é necessário filho. Para ser um pai, é necessário filhos. E João vem e escreve então que a todos aqueles que creram em Jesus tiveram o poder, a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. Deus então é um pai. Ele é um pai de filhos que aceitaram Jesus por meio da fé. Ele é um pai de filhos que nasceram de novo por meio da regeneração. Deus é um pai de filhos purificados pelo sangue de Jesus. Deus é um pai de filhos justificados pelo sacrifício de Jesus. Deus é um pai de filhos por adoção, onde Ele nos faz herdeiros com Cristo e co-herdeiros de Cristo. Logo, quem é Deus para nós? Ou quem deveria ser Deus para nós? Deus é um pai para todos nós. E quando eu falo de pai, nós temos que entender que a fé em Jesus não só nos transforma em filhos de Deus o Pai, como também Jesus, Ele não é só Senhor. Porque existem aqui pessoas, e quando eu falo aqui dentro da comunidade cristã no mundo, pessoas que se relacionam com Jesus somente como um Senhor, outros somente como um Salvador, outros como aquele que é o sacrifício vivo e por isso eu o aceitei, e por isso eu tenho que ter fé nele, outros somente como Deus, Jesus é o meu Deus, e tudo isso está certo. Só que quando nós olhamos para o Cristo no sentido de Deus o Pai, nós vamos ver que Cristo é o nosso irmão. E isso se torna um relacionamento familiar. Por isso Paulinho vai escrever lá em Efésios que nós somos família de Deus. E é por isso que entre nós nos chamamos de irmãos. Você é meu irmão, querendo ou não, porque nós temos um sangue em comum, porque nós temos um pai em comum, porque nós temos um espírito em comum, porque nós temos um irmão em comum. Então nós somos irmãos. Agora, se nós voltarmos para o Salmo de 127, onde o pai é comparado ao arqueiro e o filho, ele é comparado às flechas, partindo desse pressuposto, dessa comparação, poderíamos dizer então que se os filhos, nós somos flechas, o pai seria um arqueiro, o Deus, o Pai, ele seria um arqueiro. Então surge uma pergunta: para onde Deus, o Pai, está apontando os filhos flecha? Para onde Deus, o Pai, está direcionando os seus filhos que são uma flecha? Qual é o alvo onde esse arqueiro, o Pai, Deus, está apontando você? Para onde Ele está te apontando? Para onde Ele está te direcionando? Pois se eu sou a flecha e o Pai é o arqueiro, supõe-se que o arqueiro, ele aponta para um alvo. Ele aponta para um determinado objeto, ele quer acertar um determinado objeto. Então, para onde o Pai Deus
está apontando as suas flechas, filhos. E aqui eu lembro de uma frase que Santo Agostinho escreve quando ele escreve o seu livro Confissões. E esta frase foi escrita em latim e traduzida para o português da seguinte forma, abre aspas, porque tu nos fizeste para ti, e o nosso coração continuará inquieto, enquanto não repousar em ti, fecha aspas. Quando olhamos para essa frase no original, pois Santo Agostinho escreve em latim, a palavra traduzida aqui para ti, no latim, é uma palavra que remete a movimento. Então, quando você fala no português para ti, isso não tem tanto sentido, porque tu nos fizeste para ti, isso não tem tanto sentido. Mas a palavra usada no latim já diz respeito a um certo movimento. Então, uma outra possível tradução desta frase seria, porque tu nos fizeste caminhando na direção de ti mesmo. Eu vou traduzir. A ideia de Santo Agostinho aqui ele é o arqueiro, Deus, o Pai, e nós somos as flechas, filhos. E Deus está com o arco retazado. Ele lançou esta flecha, mas lançou para onde? Direcionou para onde? E a resposta, segundo o próprio Santo Agostinho, nesta frase, é que Deus nos lançou, nos direcionou para Ele mesmo. Repito. O alvo do ser humano é Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer, a origem de um ser humano é Deus e o fim do ser humano também é Deus. E por que é Deus? Porque Ele é o alfa e porque Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E segundo Paulo, Ele vai convergir todas as coisas nele. Então, onde é que você está sendo apontado? Para Deus. Ele é o primeiro e o último, é o que João escreve em Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E no verso 17, Jesus ainda diz, não temas, povo meu, eu sou o primeiro e o último. É por isso que Paulinho, e eu não preciso falar mais nessa igreja que Paulinho é o meu amigo, o meu pastor, eu não preciso falar mais isso. Estão até querendo colocar o nome dos jovens aí de pequenos Timóteo, não sei se vai rolar, mas quando eu olho para Paulinho, eu vejo Paulinho conhecedor da filosofia grega, sendo que alguns cristãos amaldiçoam determinadas ciências, e Paulinho era um leitor assíduo, ávido da filosofia grega. E é o único apóstolo que vai lá para a Grécia Antiga, mais especificamente para Atenas, para pregar no Areópago. É o único, porque os outros não tinham conhecimento disso, e Paulinho era o único. Então Deus tinha que usar quem tinha o conhecimento daquilo. E Deus mandou Paulinho lá no Areópago. E lá no Areópago, onde se concentrava e se reunia as maiores mentes da Grécia Antiga, tinha um altar ao Deus desconhecido. Paulinho começa a falar sobre ressurreição. Paulinho começa a falar sobre o agnosto teu, é o Deus desconhecido. Paulinho começa a falar sobre isso e chama a atenção dos filósofos. Até que Paulinho, ele cita um livro, uma expressão de um dos filósofos gregos, e Paulinho então ele está de acordo com tudo isso que nós estamos falando aqui, porque em Atos 17, 28, Paulinho escreve citando a filosofia grega, e Paulinho diz assim, porque nele quem? Em Deus, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Perceba o poder deste início de frase, deste início de pensamento, de versículo. Não existe vida além de Deus, não existe nada fora de Deus, só existe as trevas, a morte, o vazio. Por isso, irmão, naquele dia que você não consegue acessar
acessar o céu, a oração está fria, você não sente Deus, o cabelo não arrepia, o pelo não arrepia, não significa que Deus não está. Deus está ao teu lado porque nele vivemos, nele existimos, nele nós nos movemos, é nele, não tem como sair de Deus. Não tem como você tentar fugir de Deus, porque Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o sustentador. Agora, claro, Deus não lança flecha a esmo. Você não é um acaso, pois o prefixo a anula a causa. E pela ciência, toda causa produz um efeito, e o prefixo a é uma negação, sem causa. Se não tem causa, não tem efeito. Mas se tem um efeito é porque tem causa. Se aconteceu alguma coisa, como é que eu posso falar que te encontrei por acaso? Se algo aconteceu, não é acaso, porque eu estou anulando a causa, mas existe um efeito. Então Deus, Ele não trabalha com acaso. Deus não lança flechas a esmo. Deus tem objetivo, Deus tem propósito. O único alvo do ser humano é acertar um único alvo, que é Deus. É praticamente impossível errar. Deus é o único alvo, não tem outro alvo para poder acertar, só existe Deus. Mas por incrível que pareça, a gente consegue ter a façanha de errar o único alvo para qual nós somos lançados. Nós, seres humanos, temos a capacidade de executar milagres errando o alvo pela qual nós fomos lançados. Fomos lançados por Deus para atingir o alvo que é o próprio Deus. E nós temos a façanha, a proeza e a capacidade de executar um milagre de errar o único alvo que é Deus. Nós erramos. Porque quando você olha para a flecha, um arqueiro, ao atirar a flecha, ele tem que levar em consideração algumas coisas. Ele tem que levar em consideração para atirar a flecha a força no arco, a altitude, a umidade do ar. Ele tem que levar em consideração o vento, a distância. E claro que hoje ninguém mais guerreia com arco e flecha, então nós poderíamos pegar um atirador de elite, quem sabe um sniper. E o sniper, para poder atirar, ele também precisa de levar as mesmas coisas, os mesmos fatores em consideração: umidade, vento, pressão atmosférica, velocidade da bala, peso da bala. Ele tem que levar em consideração tudo isso para poder acertar o alvo. E dependendo se ele não calculou certo, ele vai errar. O alvo vai estar de um lado e a bala vai chegar perto. Então, sim, uma flecha, uma bala pode errar o alvo. Porque existem fatores que podem desvirtuar esta flecha. E se trouxéssemos isso para a nossa vida, já que nós somos a flecha e Deus é o Pai, o alvo, então, se trouxéssemos isso para a nossa vida, o que é que poderia nos tirar do alvo que é Deus? A umidade do ar, o vento, a pressão atmosférica, tudo isso que são fatores que desvirtuam a flecha. Eu poderia dar o nome, por exemplo, de dinheiro. Dinheiro desvirtua o nosso caminho de Deus. Dinheiro faz com que troquemos o alvo. Dinheiro brilha os nossos olhos. E conforme vai vindo mais, eu vou querendo mais. E eu não me satisfaço com o que tenho. Porque segundo o judeu rabino Harold Kushner, ele disse que tudo não é o bastante. Então eu posso tendo tudo e vou conquistando tudo e eu vou querendo mais e mais e mais, porque o tudo não basta. Então isso não preenche o vazio da minha alma, eu sempre quero mais. O dinheiro tira você do alvo, do único alvo, que é Deus. E Paulinho nos alerta isso em 1 Timóteo 6,10, Paulinho escreve: porque o amor ao dinheiro, e olha, perceba aqui, existe uma grande diferença entre o dinheiro e o amor ao dinheiro, tá? O amor é a devoção. Quando você namora, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você namora,
Se você mora a 1 hora da casa daquela pessoa que você namora, e você sabe que o trânsito de São Paulo você vai levar 1h30, 1h40 para poder chegar lá. Mas você trabalhou o dia inteiro, pegou o metrô lotado, trem lotado, ônibus lotado, você está fedido, suado, choveu, piorou a situação. Mas como você ama, ou seja, devoção, você vai ver. Você vai ver. Depois que casa, né, as coisas mudam um pouco. Não sei, parece que o amor se torna um pouco meio racional. Aí a gente fica mais frio, mais gélido, mas amor é devoção. Você faz todo o esforço necessário. O dinheiro em si é neutro. O uso do dinheiro, a devoção do dinheiro é mal. É o que Paulo está falando, porque o amor, a devoção ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns não atingiram o alvo. Erraram o alvo. Se desviaram do alvo. Carrega o nome de Deus, mas está vendo naquilo uma fonte de dinheiro. Está vendo naquilo uma fonte de lucro, e ainda diz que Deus está prosperando, e ainda diz que Deus está conosco, mas na verdade o que brilha os olhos é o dinheiro, o alvo não é mais Deus, o alvo agora é o dinheiro. Essa umidade, essa pressão atmosférica, todos esses fatores que podem desvirtuar uma bala, uma flecha, poderíamos ainda dizer que era a ganância e a cobiça. E Tiago também nos alerta acerca disso. Capítulo 4 de Tiago, verso de número 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. É assim que Tiago escreve para a igreja. Vocês estão tudo cobiçando o carro do irmão, a prosperidade do irmão que posta no Instagram, a amizade do irmão que está no Instagram. Vocês estão tudo cobiçando lá onde ele está comendo, o que ele está vestindo, com o que ele está. E é por isso que você não tem nada, você só cobiça. Tem inveja. Você nem me chamou, eu sou excluído o tempo inteiro, mas na hora que bater, precisou, aí vem correndo para mim. Nós temos inveja do sorriso do outro, do bem do outro. É por isso que não tem nada, não sai na mesma. Não tem um amigo, vai continuar lá. Cobiçais e nada tendes. Matais aqui dentro e alguns ainda matam aqui fora. E sois invejosos e nada podeis alcançar. Vocês inclusive estão arrumando confusão. É marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, filhos brigando com pais, pais brigando com filho. Tudo por causa da ganância, tudo por causa da cobiça, tudo por causa da inveja, tudo por causa dos ciúmes. E nada tendes, porque em vez de você pedir certo, você não pede. E por que você está pedindo errado? Porque você está pedindo só para o teu deleite. E isso me faz lembrar de um testemunho de um diácono da nossa igreja, que ele tinha um propósito com dinheiro, e ele sentiu de Deus, onde Deus tocou no coração dele e falou: se você comprar isso que você quer, vai ser para você, mas se você comprar um carro, você vai poder buscar os irmãos. Ele deixou de comprar o propósito dele, de investir nele, para poder comprar um carro, levar e buscar irmãos. Aqui da nossa igreja, Deus deu, mas porque ele não pensou somente em si, ele pensou nos outros. Então sim, nós erramos o alvo por causa de alguns fatores. Infelizmente, como é que eu faço para não errar então, pastor? Voltar ao caminho correto. É aí que entra a fé, porque a fé nos coloca de pé quando o mundo cai ao nosso redor. É a fé que nos sustenta quando o milagre não vem, Deus não fala, Deus está em silêncio. É a fé que nos sustenta quando falta o ombro amigo. É a fé que nos sustenta quando falta conselhos
abraços, parcerias. É a fé que nos sustenta a continuar, mesmo que as circunstâncias da vida, o vento é contrário, está exercendo uma força contrária a você, mesmo assim, a fé te faz continuar. É a fé que nos ajuda a continuar buscando e acertando o alvo, tanto que Hebreus, o escritor de Hebreus, escreve no capítulo 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É a fé. A fé faz você ficar no alvo, não tira você do alvo. As demais coisas vão exercer influência sobre a tua vida. Meu conselho, reveja seus conceitos. Para onde você está indo? Qual é o alvo que você está alcançando? Reveja, reflita. Às vezes você está achando que está buscando a Deus e não está. Você está buscando o que Deus pode oferecer. Buscar a Deus pessoa é uma coisa, buscar o que Ele pode oferecer é outra. Participar da comunhão com Ele é uma coisa. Participar do que Ele tem para dar é outra, bem diferente. Buscar o amor, a companhia, a intimidade, a santificação pela intimidade, não pelo meio de um sacrifício, porque aí é uma troca. Eu jejuo e o Senhor me santifica, isso é troca. Mas pela intimidade, o que Deus é grudar em você, sem você pedir nada. Esse é o verdadeiro evangelho. Você não precisa pedir nada, porque conforme você vai convivendo com alguém, esse alguém se torna como outro. Você passa a se parecer. A santificação nada mais é do que uma vida com intimidade com Deus. É natural que aconteça o processo. Não é forçado. Não é forçado. O que Deus é vai grudando em você de forma natural pelo tempo que você passa com Ele. E a maneira como você se relaciona com Ele. Então reveja os teus conceitos. Para onde você está sendo apontado. Quando Deus te lançou, e agora você está caminhando para onde? Está buscando o quê? Está atingindo o quê? Então caia em si como um filho pródigo e volte, porque quando você estiver voltando na direção do Deus que te lançou, você vai encontrar um pai no portão. É assim que Jesus ele mostra Deus, o Pai, na parábola do filho pródigo. O mesmo caminho que o pai ficou parado no portão, vendo o filho ir embora, é o mesmo caminho que o pai está olhando, esperando o filho voltar. Volta para o alvo que é Deus, a fonte da vida. Não tem vida fora de Deus. Eu te garanto que se você voltar para este alvo, você irá viver o melhor momento da tua vida. E é para isso que eu oro, para que a Igreja Batista Atos tenha atos que acerte o alvo. Que Deus prospere a tua vida.